Bom, pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu fico muito feliz de você estar aqui no meu canal. Eu sou o Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Eu estou aqui na fazenda descansando um pouco, estou diante aqui de um pé de feijão. Então, e ao mesmo tempo lendo, né? Nossa, imagina aí, estou aqui descansando na sombrinha bacana, mas ao mesmo tempo lendo algumas críticas, inclusive algumas apologéticas. E dentre essas apologéticas, estou lendo aqui, inclusive, Quem Criou Deus? Quem Criou Deus? Do Ravi Zacarias, juntamente com o Norman Geisler, os dois falecidos, né, recentemente. Então, lendo também a Bíblia, que não pode deixar de ler a palavra do Senhor, né? E também lendo um grandiosíssimo autor cristão também, por incrível que pareça, né? O Homem Eterno, de Chesterton. Então, uma obra fenomenal, muito bem escrita por um dos maiores escritores cristãos. E esse aqui é um dos meus autores preferidos. Você fala, poxa, Jason, mas como pode um autor preferido, né? Cristão também? Cristão. O John Owen. Exatamente, John Owen. Por quem Cristo morreu, que o John Owen vai defender a questão de que Cristo não morreu por todas as pessoas. Então não adianta você dizer, eu sou um salvo, eu vou perseverar para ser um salvo. Não adianta. Se você não for um predestinado, se você não for um eleito, então não adianta você rezar, clamar, pedir, implorar, que você não vai ser salvo. Deus, mas eu quero ser salvo. Não, você não vai ser salvo. Aí o outro que diz assim, mas Deus, eu não quero ser salvo. Aí o ateu diz, mas eu não quero ser salvo. Mas você é salvo. Então acabou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então Cristo morreu por quem? Será que morreu por todos? Morreu por alguns? Ou morreu pelos escolhidos, apenas pelos escolhidos, apenas por aqueles que Deus deu para ele, né? Mas é aquele texto, Jason, que Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, eu acho que o John Owen vai te dar uma das maiores explicações para que você possa entender que aquele texto não se refere ao mundo todo, à humanidade inteira, né? Então as pessoas se confundem. Então, também estou lendo aqui o J.P. Morland, tá? Filosofia concisa, para que você possa pegar um pouco mais de lógica e trabalhar alguns argumentos dentro dessa questão. E também sobre a questão de Bíblia, né? Manuscritologia, papirologia, códices e todas as outras coisas. Eu estou lendo aqui o Eduardo Arens, esse livro aqui, A Bíblia Sem Mitos, uma introdução crítica. Agora é uma introdução crítica, tá? Pela Paulus, aqui também. Então, às vezes se pergunta, Jason, você não lê obras que sejam ateias? Não, quase não. A maioria, 99% das obras que eu leio são teologia mesmo, tá? Então, inclusive, estou aqui com este livro aqui, do Norman Geisler, né? Respostas aos céticos, que é importante, e ao mesmo tempo junto com a Bíblia. Então eu gostaria muito de, nesse tema, tratar sobre um assunto que tem deixado algumas pessoas confusas, sobre Deus e o mal, tá? Inclusive o Alvin Plantinga, ele vai tratar sobre essa questão, né, de Deus e o mal. Só que algumas pessoas não levam o argumento dentro das suas consequências gerais. E às vezes se confundem, porque eles dizem que Deus é onipotente. Tudo bem, bacana. Onipotente é aquele que é único que tem todo poder, né? Então não pode existir dois onipotentes ao mesmo tempo. Assim como também não pode existir duas onisciências, né? Duas onipresenças, não pode. Tá? Então, para você que é cristão, para você que está do outro lado, que admite que Jesus Cristo, ou que Deus seja onipresente, né? o Deus cristão seja onipresente, eu estou lendo inclusive aqui uma parte aonde, aqui ó, desse lado de cá, não sei se você dá para ver daí, tá bom? Aonde o Norman Geisler, ele faz assim, os incrédulos tem boas perguntas. E ele diz o seguinte, em geral, eu estou lendo aqui a página 8 do livro Resposta aos Céticos. Ele diz assim, em geral, as objeções que os incrédulos levantam não são triviais. Muitas vezes suas perguntas atingem o âmago da fé cristã e desafiam seus fundamentos. Agora ele vem a questão, se os milagres não forem possíveis,
então por que deveríamos acreditar que Cristo era Deus? Outra questão. Se Deus não pode controlar o mal, entenda bem a questão do Norman Geisler. Se Deus não pode controlar o mal, ele realmente é digno de adoração? Encare o seguinte, se as objeções não puderem ser respondidas, nós poderemos muito bem crer em contos de fadas. Então, o Norman Geisler está deixando bem claro que a questão dos milagres, né, se nós não atestarmos as confirmações e as evidências dos milagres, e se os milagres não existem, então Cristo não pode ser Deus, logo não pode ter ressuscitado. Mas uma questão que me deixou aqui muito intrigado foi a questão de ele dizer assim, as palavras de Norman Geisler: se Deus não puder controlar o mal. Como assim, Norman Geisler? Como assim? Se Deus não puder controlar o mal. Essa questão de Deus não poder controlar o mal dá-se a entender que o mal existe em algum lugar. Se Deus entenda definitivamente uma coisa, Deus sendo onipresente, não podem duas coisas existirem ao mesmo tempo, bem e mal. Se Deus é onipresente, logo, Deus é onipresente, ele é todo bem, todo o bem. Então, todo o bem de Deus também é onipresente. Então, a ideia que eu trago para você é que se o mal ele existe em algum aspecto e ele é um inimigo de Deus, ele não poderia existir. Por quê? Diz, ele não poderia existir. Eu vou te explicar, porque é bem simples essa explicação. Porque Deus é onipresente. Então, não há possibilidade de você colocar a existência do mal. Se Deus fosse um Deus local, Deus vive apenas no estado da Bahia e o mal vive no estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, bacana. Aí eu concordaria com você. Mas se você diz que Deus é o todo, no tudo, do átomo às galáxias, de todos os cantos, de todas as partes, então não poderia existir o mal. Porque o mal seria um antagônico de Deus. E para ele existir, ele deveria estar em Deus. Ele não poderia estar fora de Deus. Então, quando o Norman Geisler ele coloca aqui a questão, se Deus não puder controlar o mal, quer dizer, como assim controlar o mal? O mal veio de onde? Para Deus poder controlá-lo. Não há possibilidade de se controlar algo se Deus é o todo. Não pode haver antagônico, não pode haver oposição, não pode haver morte. Ah, Jason, mas você está dizendo que não pode haver morte, mas não existe morte? Sim. Então o seu Deus não é onipresente, não é vida. Porque é o seguinte, Brasil, se Deus é vida, se Deus é o tudo, então não há possibilidade alguma de haver morte. Porque Deus não poderia conhecer morte. Você compreende isso, sim ou não? Pensa comigo aqui. Como é que Deus conheceria a morte? Como é que Deus conheceria o mal? Deus sendo onipresente, o onipresente do qual estou me referindo, não é um Deus que viaja para tal lugar. Não é um Deus que simplesmente vai para determinado lugar, ou um Deus que está em todo lugar. Não é um Deus que está, é um Deus que é. É diferente. É um Deus que é, ele é isso aqui. Ele é o todo. Ele é, presta atenção, tá? Ele é o todo, no tudo. O tudo é ele. Então, quando você agora traz uma apologética defendendo que o mal existe e que Deus, ele, por sua bondade, ele vai extirpar o mal, ora, não existe fora de Deus. Deus vai excluir o mal para onde? Para um lixo? Onde existe esse lixo? Onde há esse lixo? Não existe. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem que a tese cristã da existência de Deus, ela não se coaduna com os atributos incomunicáveis de Deus. Então, o Deus cristão é um Deus local. É um Deus que está aqui e o mal. O mal está aqui. É o yin e o yang. Sabe? É as trevas e a luz. Aí, Agostinho, inclusive, traz um argumento muito mal posicionado. Não sei por que ele pensou isso. Mas Agostinho traz um argumento quando ele diz que o mal é somente a ausência de Deus. Mas
ou Deus ele é onipresente, ou Deus é ausente. Se Deus é ausente, ele não pode ser onipresente, ou um ou outro. Aí você escolhe. Se você tem um Deus tribal, um Deus local, um Al, um El, um Elohim, seja lá o que for, um Deus tribal, então você vai ter um Deus que vai estar em determinado local, só ali. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não sabe de todas as coisas. Ele não sabe o futuro. Ele não sabe nada sobre tempo e espaço. Ele só conhece as necessidades daquela tribo ali. Então ele ajuda na plantação, ele ajuda na fertilização, ele ajuda na comunicação entre os humanos, ele ajuda em muitas coisas, só que ele não sabe nada sobre céu e terra. Aí tudo bem, se esse Deus for o céu, bacana, perfeito. Mas se o seu Deus for um Deus onipresente, então tira a ideia de que o mal existe. Mas Jason, se o mal não existe, então o que existe? Exatamente. O Deus existe e é o todo no tudo, como um ser onipresente. Porque assim, Brasil, pensa comigo, Deus, ele sendo onipotente, não haveria possibilidade do mal ter força. Porque toda força que o mal tivesse, mas o mal ele tem uma força mínima. Não importa se tem uma força mínima. O que importa é que essa força que o mal tem não poderia ter vindo de uma outra fonte, senão a fonte de Deus. Então, automaticamente, o mal, Deus seria cúmplice do mal. Mas Deus não pode ser cúmplice do mal e não pode ser o autor do mal. Então, quem é o autor do mal? Se Deus, como onipresente, se isenta dessa responsabilidade, então pergunte-se apenas uma coisa, só se pergunte, onde o mal pode existir? Faça uma pergunta mais profunda, mais intensa. Esqueça suas crenças. Esqueça as ditaduras das ideias doutrinárias do cristianismo, do judaísmo, do islamismo ou de tantos outros ismos. E pense, se Deus é onipresente, se Deus é luz, onde pode existir trevas? Se Deus é vida e Deus é onipresente, onde pode haver morte? Ainda que algumas pessoas possam dizer, Deus, mas a Bíblia, ela deixa bem clara que os mistérios de Deus, não para de mistério, deixa de mistério, vamos agir com a racionalidade. Se o que você está pensando aqui agora, a tua racionalidade está te dizendo que isso é impossível de ocorrer, ou é improvável, que não há nexo algum, certo? É igual como a gente vai fazer uma formulação lógica. Por exemplo, se você pega A, se A é igual a B, e B é igual a C, então C é igual a A. Pronto, acabou o problema. É a mesma coisa. Então, quando você formula uma questão lógica, você tem que agir de acordo com essas consequências. Se você tem um Deus tribal, um Deus que não sabe do amanhã, um Deus que não está acima do espaço-tempo, então tudo bem. Então você tem um Deus tão tribal como qualquer outro. Você acredita em contos de fadas. Mas se você tem um Deus onipresente, aceite as consequências. O mal não existe. Logo, o pecado de Adão e Eva não poderia existir. Logo, a morte não poderia existir. Logo, salvação. Para que salvação? Salvação de quê? De que salvação? Então você pode ver que as respostas aos céticos, logo na primeira página, já se quebra completamente. Não tem como você sustentar a crença no Deus bíblico usando Bíblia, tá bom? Não há possibilidade. Então, esse aqui é o tema de hoje. Eu espero muito de todo o meu coração que você tenha entendido. Por favor, coloque-se, sabe? Pegue a definição de onipresença, só isso. É um atributo incomunicável de Deus. Um atributo que ele não permite que a outro tenha. É só isso, é incomunicável. Não pode chegar a nós não podemos tê-lo, somente Deus. Tá? Então, se somente Deus pode ter esse atributo, então não há possibilidade do mal existir, do inferno existir, do diabo existir, certo? De as trevas existirem, não há possibilidade de nada existir, porque Deus sendo bom, Deus sendo benevolente, Deus sendo onibenevolente, sendo único, né? Deus sendo onipotente, então, pessoal, não haveria possibilidade nenhuma. Eu desejo a todos vocês
Um fortíssimo abraço, eu espero que esse vídeo aqui vocês gostem. Não sei se vocês gostam de pé de feijão. João Pé de Feijão. Eu não sei se vocês gostam, mas eu espero muito que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor para você, tá? Um fortíssimo abraço para todos vocês. E se vocês puderem e quiserem, me ajudem no compartilhamento, sabe, no sugestionamento dos vídeos, das recomendações, das curtições. Ajude o canal a chegar um pouco mais longe. Forte abraço e fica na paz. Tchau, tchau, pessoal.